Deus amou de tal maneira. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. É um prazer ter vocês aqui de volta. Tem muita gente assistindo o canal que ainda não é inscrito. Por favor, se inscreva, considere se inscrever no canal, é gratuito. Não há monetização no canal, não há propagandas, há apenas notícias interessantes, notícias importantes que tem a ver com a sua cidadania, tem a ver com a sua saúde. Estamos falando sobre a pandemia, tem uma série de vídeos falando sobre a pandemia. Estou fazendo agora uma série de vídeos falando sobre uma base evangélica, uma base de apoio do bolsonarismo, e com todo respeito aos evangélicos, trazendo informações acerca da Bíblia, informações acerca da Palavra de Deus. Mas hoje eu vou falar sobre, hoje é 19 de abril, o Dia do Índio, e hoje eu vou abordar aqui esse tema. Eu fiz um vídeo ano passado em um outro canal, que foi meu vídeo mais acessado, falando sobre Sebastião Salgado, que fazia um alerta com relação aos mineradores, madeireiros que estavam invadindo as terras indígenas e que isso levaria o Covid para os índios. E Sebastião Salgado, um fotógrafo que é conhecido mundialmente, internacionalmente, ele fez uma petição, que eu vou colocar aqui no link, vou colocar aqui na descrição do canal, na descrição do vídeo, e vou colocar aqui também na recomendação para vocês, caso queiram assinar essa petição, vocês assinem, dando apoio a esse alerta que ele faz com relação aos indígenas, às invasores de terra dos indígenas, terras que são terras demarcadas, que não podem ser invadidas, mas houve uma flexibilização no controle, nesse controle a partir da posse do governo Bolsonaro, que já desde campanha ele já dizia que não iria demarcar terras indígenas, já se colocava contra os direitos humanos no país. Então eu vou falar hoje sobre uma notícia, vou falar sobre o Dia do Índio, vou trazer uma notícia aqui do Ministério Público Federal que fala sobre o retrocesso na política indigenista no governo Bolsonaro. Essa notícia é do Correio Brasiliense. A Câmara de Populações Indígenas do órgão afirma que neste mês completa-se 3 anos, abre aspas, sem que nenhuma terra indígena tenha sido delimitada, demarcada ou homologada no país, fecha aspas. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal divulgou nesta segunda-feira, dia 19/4, Dia do Índio, uma nota na qual alerta sobre o atual cenário de retrocessos na política indigenista no governo do presidente Jair Bolsonaro, de direitos que já haviam sido conquistados nas lutas dos povos indígenas nas últimas décadas. O órgão que integra a Procuradoria-Geral da República, a PGR, aponta que, abre aspas, a omissão na concretização da demarcação de terras indígenas, a desestruturação da Fundação Nacional do Índio e a não adoção de políticas públicas em tempos de pandemia representam um quadro de violações sem precedentes na atual ordem constitucional. Nós temos uma ordem constitucional, nós temos a partir do artigo 193, nós temos a ordem social que o índio está, os direitos indígenas estão ali inseridos na ordem da cidadania, na ordem social, dos direitos sociais. Em nota, a Câmara aponta que algumas questões já preocupavam, como a medida provisória 870 de janeiro de 2019, que procurava esvaziar as atribuições do órgão indigenista e submeter a temática a outros interesses, notadamente os da pasta da Agricultura. Na época, a área do Ministério Público Federal, que cuida da temática, alertou para a inconstitucionalidade da medida e houve rejeição. Conforme a Câmara, isso permitiu a manutenção da estrutura e das competências administrativas da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Isso, contudo, não impediu o enfraquecimento da autarquia e de suas atribuições, o que se dá de forma cotidiana e mediante alguns sucessivos atos. Os exemplos são fartos.
mas é possível elencar alguns ocorridos no último ano. Pontua, citando que em abril do ano passado, uma instrução normativa da FUNAI determinava a exclusão da base de dados do Sistema de Gestão Fundiária Nacional de todas as terras indígenas que não estivessem no último estágio de reconhecimento estatal, tornando invisíveis esses territórios. O ato, na prática, tem um condão de validar detenções e títulos de propriedades particulares em teses nulos, segundo a Constituição Federal de 1988, desprotegendo a larga maioria das terras indígenas, incentivando a ocupação não indígena. Em face da IN número 09, o Ministério Público Federal propôs 26 ações judiciais em diversas localidades, arguindo vícios de inconstitucionalidade, inconvencionalidade e ilegalidade. Até o presente momento, foram prolatadas 19 decisões judiciais favoráveis à impugnação do Ministério Público Federal, afirma o órgão. Entre outros pontos, o órgão cita que em julho do ano passado, Bolsonaro vetou dispositivos importantes do projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que estabelecia o plano emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas. Dentre os vetos, acesso das aldeias à água potável, material de higiene, leitos hospitalares e respiradores mecânicos. O projeto de lei resultou na Lei nº 14.021 de 2020, que trouxe em seu texto um dispositivo que permite a permanência de missões religiosas nos territórios indígenas, inclusive naqueles em que há presença o registro de povos de recente contato ou em isolamento voluntário. Ademais, neste abril de 2021, completa-se um ciclo que já dura 3 anos, sem que nenhuma terra indígena tenha sido delimitada, demarcada ou homologada no país, aprofundando o déficit demarcatório e agravando o quadro de invasões e explorações ilegais desses territórios, ressalta. O órgão pontuou que não foram apenas retrocessos que marcaram o agir dos 3 poderes da República na pauta, dizendo que o Congresso, em agosto do ano passado, houve a derrubada do veto presidencial parcial ao referido plano emergencial de enfrentamento à Covid-19 em terras indígenas. Os parlamentares também não converteram a medida provisória 910 de 2019, que se propunha a anistiar a ocupação e o desmatamento de vastas extensões de terras públicas, inclusive em territórios indígenas não definitivamente demarcados. Não obstante, preocupa a celeridade de tramitação dos projetos que procuram violar de forma inconstitucional os direitos indígenas, como no caso do projeto que trata de mineração em seus territórios. No Judiciário, o órgão cita que foram vistas providências consideráveis para evitar o agravamento do quadro de disruptura institucional da política indigenista, como a sustação no Supremo Tribunal Federal, STF, de todos os processos judiciais que se pleiteiam em reintegrações de posse em áreas indígenas, enquanto durar a pandemia. Uma excelente medida aqui do STF. Aliás, eu tenho falado aqui nos vídeos que o STF tem feito um trabalho excepcional na defesa dos direitos humanos. A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão espera que os povos indígenas não mais experimentem qualquer supressão de direitos no ciclo vindouro, reafirmando sua vigência em favor dos povos originários. Traz a nota. E de hoje, 19 de abril, às 14h14. Acaba de sair essa nota. Então eu estou trazendo aqui, estou republicando aqui no canal, né, trazendo essa informação. Eu fiz um vídeo, como eu falei, no ano passado, falando do perigo da mineração, dos mineradores, dos madeireiros, que são uma forte base de apoio ao presidente e que tem assim um acesso a terras demarcadas incrível. Nós temos aí a flexibilização do controle, dos órgãos de controle, de leis que controlam esse acesso aos órgãos, de desmonte de órgãos, tem diversas coisas. Então, no Dia do Índio, nesse Dia do Índio, tem 3 anos aí que não se demarca terras, tem retrocessos imensos, tem acesso de mineradores, madeireiros,
a terras que não deveriam ser acessadas, isso é crime. E temos aí o Supremo Tribunal Federal que barrou diversas medidas, senão a situação estaria ainda pior. Tivemos aí o veto do presidente à água potável, a equipamentos de respiração mecânica. Inclusive, por esse fato, ele está sofrendo denúncia no Tribunal Penal Internacional e também aqui no STF. Então ainda vai ter desdobramentos aí esses atos administrativos do presidente Jair Bolsonaro, que está desconstruindo a proteção aos índios. Eu gostaria de ressaltar que os índios, a sociedade brasileira não dá muita importância aos índios, aparentemente, pelo menos não é uma pauta que está em discussão, mas os índios, eles protegem, além dos direitos humanos, serem seres humanos como nós somos, são cidadãos, embora a lei que os rege é um pouco diferente, ainda não foi regulamentada totalmente, aguarda-se que se regulamente, ainda não tem ainda os direitos previstos pelo Código Civil, mas eles têm a proteção do Estado, têm a proteção lá na Constituição, devem ser protegidos. E os índios exercem um papel fundamental na proteção da floresta. Se os índios não morassem na floresta brasileira, na Amazônia brasileira, morassem em uma outra floresta, você ficaria ali de pé. A mineração já teria avançado, madeireiros já teriam devastado a floresta. Vocês têm vindo aí recordes de incêndio em áreas, muitas vezes em áreas dos indígenas. É uma problemática muito complicada em nosso país com relação aos indígenas. Nesse dia 19 de abril não temos muito o que comemorar, temos algumas vitórias, como vocês viram aqui na leitura da notícia, principalmente pelo STF. A Procuradoria-Geral também tem feito um trabalho, o Ministério Público Federal tem feito um bom trabalho, mas ainda não é suficiente para proteger os índios a esse avanço do bolsonarismo com seus apoiadores, madeireiros, muita gente com dinheiro, mineradores que tem muito dinheiro, madeireiros que tem muito dinheiro. Tivemos agora a apreensão da maior carga de madeira, segundo o delegado federal, irregular, e que o ministro do Meio Ambiente foi denunciado pelo delegado porque teria atuado com a advocacia administrativa, o que é verdade, parece que em vez de ficar do lado do delegado, ficou do lado dos acusados, dos investigados, e isso gerou uma queixa no Supremo Tribunal Federal que o ministro do Meio Ambiente terá que responder. O IBAMA também, segundo o delegado, ficou omisso. Então tem aí até um senador envolvido na queixa, e que eu trouxe até no canal falando sobre isso. Então o avanço do desmatamento, o avanço contra as terras indígenas, além de não demarcá-las, é um avanço muito grande que está se dando. O Brasil está batendo recorde de 2019 e 2020 de queimadas. Isso foi denunciado mundialmente, comprometeu acordos econômicos do Brasil com outros países, que está trazendo também uma perda na economia, além das perdas humanas aos indígenas, nossos irmãos que protegem a floresta, que é de todos nós, deles e nossa, mas eles que protegem, não somos nós que estamos lá protegendo. Eles pagam com a vida, eles pagam com a própria vida, eles pagam. Os rios são contaminados com mercúrio, eles bebem a água, se contaminam. É uma situação devastadora. Agrotóxicos estão sendo liberados, agrotóxicos que estão proibidos na Europa. O país tem liberado muito agrotóxico, contaminando o solo, trazendo câncer de diversos tipos podem ser causados por agrotóxicos. E a gente temos que olhar a questão ambiental. A questão ambiental no mundo é a questão que é para ser discutida agora, é a questão de pauta. Os líderes mundiais sabem que a questão ambiental não pode ser desconectada da sobrevivência da humanidade na Terra, da continuidade da sobrevivência do homem na Terra, devido ao efeito estufa, devido ao de gelo polar,
a contaminação, a poluição está chegando a níveis intoleráveis pelo planeta. E os índios protegem o planeta, porque eles protegem, eles têm uma relação diferente da nossa com a Terra. Eles vivem da Terra sem destruindo o mínimo possível. Claro que eles fazem fogueiras, eles precisam fazer, não tem gás nas aldeias, mas precisam usar o fogo como era usado no passado, e eles não destruíram a floresta. Eles usavam sempre esse método e usavam, e a floresta não foi destruída pelos índios. Pelo contrário, eles protegem mananciais de água doce. Para vocês terem uma ideia, para finalizar o vídeo, existem os chamados rios voadores na Amazônia. Cada árvore grande pode expelir 1000 litros de água por dia. Árvores menores podem expelir 200 litros. Então elas formam um chamado rios voadores, que são rios que têm uma vazão superior ao rio Amazonas. E esse rio influencia no clima, na agricultura. Então, devastar a floresta é perder esse incalculável valor que esse ciclo das águas nos fornece, além do que preservar a vida dos indígenas tem que ser um valor também principal a ser considerado, além desse valor econômico, valor ambiental, que é dos rios voadores, das florestas, o ciclo das águas. Vai ter peixe para pescar ali, ter a nascente de berçário de diversas espécies marinhas, de aves, a fauna, a flora, a biodiversidade que tem na Amazônia, invejável no mundo, além das pessoas que ali moram, que ali sempre estiveram, e nós que somos os invasores. Então, a minha homenagem aqui aos índios, aos indígenas, bravos lutadores, bravos que protegem a floresta e que são pessoas amigáveis, são pessoas que são um exemplo de preservação e de convivência na humanidade. Um grande abraço, até o próximo vídeo.